Olá, boa tarde. Pois é, hoje Guará está recebendo a visita do Gilmar Tato, ele que é pré-candidato ao Senado pelo PT. Gilmar, seja bem-vindo a Guará. Obrigado. Estou aqui na casa do Vasco, um engenheiro do metrô, meu amigo. Ele trabalhou comigo na SP Trans lá em São Paulo, na Secretaria de Transportes. Maria Helena, nossa ex-prefeita de São Joaquim da Barra. É a primeira vez que eu estou aqui, mas já estive na região, né, uma região bastante grande. E eu estou fazendo umas de 20 a 25 cidades por semana, visitando os veículos de comunicação, prefeitos, vereadores, os companheiros do meu partido, assentamentos, sindicatos, que é justamente nessa caminhada no sentido de tentar uma vaga no Senado Federal. São duas vagas, renova 2/3. Vem o Suplicy. Vem o Suplicy, o PT vai lançar nós dois, tá certo? Nós estamos fazendo uma dobradinha. O Suplicy faz uma agenda, ele é vereador da cidade de São Paulo, tem dificuldade de andar durante a semana, mas final de semana ele tem feito uma agenda também. Às vezes a gente faz junto, às vezes separado. Nós temos o Luiz Marinho, que foi ministro do Lula, da Previdência e do Trabalho, que é nosso candidato a governador, pré-candidato. E nós estamos com uma chapa boa, assim, de deputados federais, de candidatos federais, estaduais. E o que eu sinto, sabe, Papa, é que o PT vai estar se recuperando. Está recuperando parte em função do desgaste do PSDB no Brasil, no estado de São Paulo. Há uma fadiga em relação aos governos, todos esses anos, eles governando o estado de São Paulo. 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O PSDB apoiou o golpe, estava junto com o Temer. Inclusive a Marta Suplicy e o Aloysio, que são senadores. Então, isso também é um outro, o que me motivou também a sair a pré-candidato ao Senado e ser candidato, é justamente isso. Nós temos que recuperar nossa vaga de volta. Claro. Porque os 3 senadores de São Paulo, tanto o Serra como a Aloysio como a Marta, primeiro que eles não defenderam os trabalhadores e as trabalhadoras do estado de São Paulo. Que é a regra do PT, é trabalhar pelo mais pobre. Exatamente, né? Se você pegar, por exemplo, eles votaram para desregulamentar a CLT, estavam lutando para fazer a reforma da Previdência, que na verdade, de novo, é para tirar direito dos aposentados, dos trabalhadores. Votaram favorável ao teto dos gastos sociais. Isso tem um impacto direto na assistência social, na educação, na saúde. Votaram pelo projeto da terceirização, que precariza o mundo do trabalho. São Paulo está perdendo indústrias para outros estados, portanto, perdendo emprego. Eles não defendem o São Paulo em função disso. Nós precisamos fazer um pacto federativo, um novo pacto federativo, para que o recurso fique mais no município, que a população ela cobra mais do município, do prefeito, do vereador, e o prefeito fica todo mês com um pires na mão, lá em Brasília, para tentar fazer recurso, mendigando. Então isso nós temos que rediscutir. E tem uma política de desenvolvimento econômico do país, que gera empregos, que recupera a nossa indústria, o nosso parque industrial. Você vê que na época do Lula, 70% do conteúdo era conteúdo nacional, de tudo que era produzido aqui em nossas plataformas, navios, e isso o Temer acabou, tá certo? Isso é evidente que gera desemprego em relação a isso, né? Ele cancelou quase 1 milhão de Bolsa Família. Isso deixou de aquecer a economia, além do benefício que tem social do Estão sentindo hoje. Estão sentindo a dificuldade, hoje. Né? Então, a força do Lula, que ele está em primeiro lugar, mesmo condenado, mesmo preso injustamente, e toda a nossa estratégia eleitoral esse ano tem que ser Lula livre, e nós vamos registrar a candidatura do Lula, é justamente em função do que os trabalhadores estão sofrendo. Esse desemprego, tá certo? O gás de cozinha de R$30 está de R$70, R$80. E por que isso? Porque a Petrobras começou a produzir petróleo cru, exporta e depois importa o refinado, quando nós podíamos fazer o refino aqui. Então, esse debate eu quero fazer no Senado, debate relacionado também à questão da reforma política, a reforma do Judiciário, a reforma do Ministério Público, o debate sobre a questão da nossa soberania, que eles estão vendendo as nossas riquezas muito rápido. Aqui, debaixo dos nossos pés, nós temos o Aquífero Guarani, que é uma riqueza natural fantástica, um patrimônio
da humanidade, mas pertence a nós, ao Brasil. Estão querendo vender, tá certo? A Alcântara já fizeram acordo com os americanos, as informações preciosas nossas, tanto civil como militar. A gente não tem mais segurança em relação a isso. A biodiversidade da Amazônia, eles estão lá também, os estrangeiros. As nossas terras estão sendo vendidas. Então, o Lula precisa voltar para estancar isso, tá certo? E quem consegue repactuar o país e trazer paz social é o Lula. Para voltar a ser o que era, né? Ser o que era e voltar a investir na educação, como o Lula criou 18 universidades, criou o ProUni, criou Ciência Sem Fronteira, e oportunidade para todo mundo. A vantagem do Lula é isso, ele deu oportunidades para todos, e milhões de pessoas excluídas do processo político-social foram inseridos na economia. Esse foi o milagre do Lula, tá certo? E o que o Lula quer é isso, ele quer que volte o emprego, volte o crescimento econômico, o Brasil tenha respeitabilidade lá fora. Você vê que nenhum chefe de Estado quer tirar uma foto com o Temer. Não. Tá certo? Então, é evidente que tudo isso deixa o brasileiro de cabeça baixa. Então, nós precisamos voltar... Está desmotivado, né? Desmotivado, nós precisamos... Você vê até a Copa do Mundo. Está desmotivado. A Copa do Mundo, que era uma coisa, paixão nacional, né? Desmotivado em função disso. Do país, eles né? Conseguiram, em função do país. Eles conseguiram deixar esse desânimo para o povo brasileiro. Que tem que voltar. É com essa vitalidade, com esse ânimo que eu estou fazendo a agenda. Nós estamos percorrendo aí dezenas, centenas de municípios e vamos até dia 7 de outubro. E eu estou com bastante otimismo que nós vamos levar essa, o povo vai reconhecer o trabalho que o PT fez, o trabalho que o Lula fez no período que governou. E eu acho que é a nossa redenção, a gente vai voltar a governar esse país com a ajuda do povo. Agora, conta um pouquinho do seu currículo, da sua história, eu já conheço, mas para o pessoal de Guará, da região, ficar sabendo. Você já foi secretário do Estado, deputado federal, estadual? Então, deixa eu contar. Eu sou de uma família grande, nós somos em 10 irmãos. Meus pais saíram do Rio Grande do Sul, eram agricultores, foram para o Paraná. Eu e meu irmão mais novo, nós nascemos no Paraná, eu sou paranaense, nasci em Corbélia, no oeste do Paraná, perto de Cascavel. E depois nós fomos para São Paulo. Estou há 40 anos na capital. São Paulo, eu comecei a minha atividade política, social na comunidade eclesial de base da Igreja Católica. Depois disso, evidente, o movimento estudantil. Consegui me formar, sou formado em História. Estou terminando meu doutorado hoje lá na USP, na Poli, sobre cidades inteligentes, de tudo que a gente fez no transporte na cidade de São Paulo. Virei deputado estadual, me elegi deputado estadual. Quando o PT ganhou na cidade de São Paulo, a prefeita, a Marta, era ainda do PT, ela me chamou para ser secretário dela, fui secretário de abastecimento das subprefeituras, de transportes, de governo. Aí depois eu me elegi deputado federal por 2 mandatos, o Haddad se elegeu, me convidou para ser secretário de transporte por 4 anos. Então tudo que você possa imaginar do ponto de vista da reestruturação do transporte na cidade de São Paulo, bilhete único, corredores, faixa exclusiva, ciclovias, toda a organização do funcionamento da mobilidade de São Paulo, eu fui o secretário que mais tempo ficou na secretaria. Beneficiados mais de 7 milhões? 7 milhões diariamente, né? A velocidade de um ônibus na cidade de São Paulo... O transporte lá é diferente do interior. Então, mas a velocidade de um ônibus lá em função do trânsito era de 13 km por hora, nós jogamos para 22 km por hora. Significa que menos tempo o usuário, né, ficou no sistema de transporte. Ficou menos tempo no ônibus, e lá dentro do ônibus. É extremamente importante o tempo, né? Isso é fantástico. Então, um pouco, essa é resumidamente, as coisas que eu fiz. Eu acho que o eleitor esse ano, de tudo que está passando do Brasil, ele vai querer renovação com experiência. Eu acho que eu posso encaixar nessas duas coisas, tá certo? Renovação, porque precisa renovar o Congresso para valer, e principalmente o Senado, e a gente renovar os nossos 2 senadores aqui no estado de São Paulo. E experiência tem experiência, para não entrar nessa aventura, tá certo? E fazer o debate político qualificado. É a política que vai mudar a vida do povo, é a política que muda a vida das pessoas. A elite e a grande mídia fazem um esforço muito grande para o povo não participar da política, para eles continuarem mandando. Mais fácil, né? Para eles continuarem mandando. Eles gostariam que o PT não existisse, que o Lula não existisse, que o sindicato não existisse, tá certo? Que a luta não existisse. Então, isso não é possível. Eles querem eliminar quem defende os mais pobres. Exatamente, que é a maioria do povo brasileiro. Você vê que tem um estudo do IBGE que 6 pessoas no Brasil, 6,
tem a mesma renda, a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Então, a desigualdade é muito grande no Brasil, muito grande. O Brasil tem uma diversidade muito grande do ponto de vista do agronegócio, da pecuária, da agricultura familiar. E nós temos que juntar tudo isso, pegar o setor produtivo, tá certo? Fazer com que invista na produção, gere emprego. E quem especula, quem é rentista, taxar as grandes riquezas, taxar os grandes bancos, deixar de fazer refis, deixar de isentar impostos esses grandes conglomerados que, na verdade, suga a riqueza e não gera emprego. Só leva vantagem e o governo atual quer tirar do pobre para suprir isso hoje, né? Cada vez mais. A reforma da Previdência é justamente isso. Quer dizer, fazer a reforma para passar para os bancos, a Previdência. Fazer uma Previdência privada. Por isso que o Lula precisa voltar, o PT precisa voltar, que é justamente para estancar. O Brasil teve uma grande sacada e que não é fácil, que é você crescer de forma sustentável, portanto preservando o meio ambiente e também garantindo direitos. Esse é o tripé, coisa que a Europa não conseguiu, a China não conseguiu, não está conseguindo, mas nós temos que insistir nisso. E o jeito de insistir não é excluindo o PT, não é excluindo o Lula. Deixa o Lula ser candidato. O povo escolhe se quer o Lula presidente ou não. E não pode eles quererem que a gente escolha o nosso candidato. Não, o nosso time quem escolhe somos nós. E nós temos um Pelé. E o Pelé está lá paradinho, está querendo, doidinho para sair de lá porque está injusto, preso injustamente. E a hora que ele sair de lá, ele vai percorrer de novo esse Brasil e a gente vai mudar a cara do Brasil de novo. E é por isso que eu estou andando no estado inteiro e falando essas ideias, e estou bastante otimista. Acho que nós vamos recuperar bastante o terreno que a gente perdeu nas eleições passadas. Ok. Tá bom? Recebemos hoje Gilmar Tato, pré-candidato ao Senado pelo PT. Quer deixar um recadinho para o povo guaraiense para finalizar? Um abraço, um prazer estar aqui, conhecer essa cidade plana. Fiquei sabendo que é uma cidade que tem bastante bicicleta. Muitas. Você sabe que lá na cidade de São Paulo, de 460 quilômetros de ciclovias, eu tive a oportunidade de fazer 420 quilômetros de ciclovias. Então, eu tenho uma dedicação muito grande para aqueles que usam bicicleta, que é o transporte ativo, que é um modal de transporte, tem que ser integrado com os outros modais, ônibus, no caso de São Paulo, metrô, e além de fazer bem para a saúde. Então, cada vez mais... economia para o bolso também. Economia para o bolso, não precisa gastar dinheiro com ônibus, com carro, com gasolina. Eu acho que o futuro das cidades é o transporte ativo, e a bicicleta ela tem sido o carro-chefe disso. Um grande abraço para o povo de Guará. Fica por aqui, a gente volta a qualquer momento.